Jesus. Amém. Pastora Débora, é a senhora. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos nessa tarde. Amém, minha amada. Seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Obrigada, minha querida. Sou muito grata ao Senhor por fazer essa oportunidade, né? Nós temos que estar sempre preparados para fazer a obra do Senhor, né? Porque nos dias que nós estamos vivendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra está sendo muito escassa, né? Nos lugares, nos ministérios, para ser pregado, porque praticamente quem ministra sabe disso, estão querendo bloquear, né, a verdadeira palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas nessa tarde nós louvamos ao Senhor, porque eu sei que tem cada um nessa tarde os seus afazeres, os seus problemas, né, as suas dificuldades, mas não deixaram de ouvir um pouquinho esse tempo que nos envolve na presença do Senhor. Nós precisamos mais. Às vezes, quando falamos assim, você já deu o seu dízimo diário a Deus? Tem pessoas que só pensam no financeiro. Não, mas 2 horas e 40 minutos do seu tempo você tem que dar para Deus todos os dias, né? Porque é o principal para nós que somos servos de Deus. O dia tem 24 horas. Você precisa tirar um tempo para falar com Deus, para estar presente, né? De corpo, alma e espírito para Ele, para que verdadeiramente Ele possa estar habitando e falando conforme a sua vontade. Nesta tarde, né, nós já pregamos sobre esse tema aqui, uma vez, o valor de uma alma. E eu estava aqui meditando, depois eu vou passar para os irmãos, quem puder, tirar um tempo para meditar no que eu vou deixar para vocês, será muito bom. Porque quando se fala de alma, né, o valor da alma, primeiramente você tem que entender o preço pago pela alma. Uma alma, se nós analisarmos bem perante a palavra do Senhor Jesus Cristo, o valor de uma alma é tão incalculável, igreja, aqui na terra, que não tem moeda, não tem dinheiro, não tem nada que substitui o preço pago por um valor de sangue, né? Então nós vemos que aqui na terra não tinha ninguém para calcular nada sobre o valor da alma. E os céus, tua infinita misericórdia, resolve então enviar uma moeda viva, uma moeda de preço de sangue, né, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos então que o preço de sangue, o sangue, se você observar, né, ele é composto de células que comprimem pulmões, que traz o oxigênio, cada parte do nosso corpo defendendo o nosso organismo de infecções. Então, para você perceber o valor que tem um sangue. Agora, vamos imaginar, nós somos corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, para que o sangue seja bombeado para todo esse corpo, o sangue que eu falo, entra aí agora espiritualmente onde você está. Se coloque agora a igreja viva de Cristo. Se coloque agora espiritualmente falando. Se você prestar atenção, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós, antigamente, era um corpo que não tinha sangue real, que não tinha, louvado seja o nome do Senhor, na nossa vida, nas nossas veias, não corria, né, este sangue de Cristo, que nos faz hoje ver diferente,
que nos faz pensar diferente, que até mesmo traz perdão, traz para a nossa vida, vida de verdade, o que nós não tínhamos. E para entender o valor, né, que nós temos, que uma alma tem perante ele, você precisa voltar lá na cruz. Você precisa voltar lá no Getsemane. Você precisa voltar lá no caminho do Gólgota. Você precisa compreender o que foi pago, o que foi amado por uma alma. Nós vemos que lá no Getsemane, né, tudo se começa. Nós vemos então Jesus também quando ele é preso ali pelos soldados, não era para cumprimento da palavra, mas no Getsemane, onde ele estava sozinho, em oração, onde ele estava ali, louvado numa entrega. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Onde ele estava ali, né, verdadeiramente ele e o Pai do céu. Se nós observarmos, ali a palavra de Deus vai dizer que Jesus soa gotas de sangue. Vocês imaginam o que é isso? Se vocês estudar o que é uma pessoa suar gota de sangue, isso chama hematidrose. É algo raro que acontece, que ocorre numa condição principalmente de dor excessiva, que ocorre numa condição de pessoa sendo dilacerada, né? Tanto por dentro como por fora, né? É algo quando acontece violentamente na sua carne física, trazendo não só um abatimento moral e violento, mas causada por profunda emoção, medo, susto, violência psicológica. Entende o que é isso? Dá para você, nessa tarde, entender o que foi passado nosso Senhor Jesus? Se nós observarmos lá na cruz, no caminho do Gólgota, quando pegaram o nosso Senhor, nós vemos que os soldados, a Bíblia vai dizer, primeiramente a farsa, né, do Sinédrio. Louvado seja o nome do Senhor, que envia Jesus para Pilatos. Naquele desempate entre Pilatos, o procurador romano, Herodes, nós vemos ali que não tinha mais o que fazer para o homem. Então, a solução era pegar Jesus e crucificar, levar ele ao flagelo. Levando Jesus ao flagelo fisicamente, nós vemos ali os soldados que prendem Jesus pelos pulsos, né? Primeiramente, para fazer ali a parte de bater, de apanhar, uma tortura, não só física, como psicológica. Nós vemos então que eles pegam ali Jesus, depois que amarram ele, né? Então eles pegam aquelas tiras de couro múltiplas, né? Grossa, sobre as quais tem bolinha de chumbo na ponta, com pequenos ossos, né? De prova do Senhor Jesus Cristo. E ali eles começam a bater em Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que cada batida que fazem com nós, que batem no nosso Senhor Jesus Cristo, é como se a carne cravada, né, por aqueles negócios, aqueles ossos, aquelas coisas que puxa, então rasga a carne do nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine nós, agora, nesse exato momento, nós aprendemos que o que tem na Bíblia era o suficiente para nós, servos, ler, meditar e explicar para quem precisa. Agora eu quero dizer para você, você acha mesmo, nesta tarde, que tudo que Jesus passou caberia aqui nessa Bíblia?
Isso é somente o que nós, seres humanos, aguentamos ler, aguentamos ver, né? E explicar. Porque se Jesus tivesse usado os teus para colocar tudo, vírgula por vírgula, do que passou, nós talvez não suportaríamos nem ouvir. Nem ouvir. Então nós observamos aqui ações daqueles soldados para o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma ferida em nós, uma batida de perna já dói. Agora você imagina o sofrimento que o nosso Senhor passou. A palavra de Deus vai dizer, fora os escárnios, depois de tudo isso, né? Fora as zombarias, fora pessoas gritando, a volta, crucifica, né? Mata. Sabe lá Deus o que mais gritavam para o nosso Senhor? Nós vemos também, eu acredito que também estava ali os discípulos de Jesus. Imagina se você vendo algo de alguém que você ama e não pode fazer nada. Porque naquela época, nós sabíamos que quem se envolvia ou morreria ou pagaria seu preço. Então é muito fácil ver a situação. O difícil é passar. E tudo isso o nosso Senhor passou. A Bíblia se refere mostrando, louvado seja o nome de Jesus Cristo, depois desse processo de ser flagelado, de colocarem um espinho nele. Agora eles pegam Jesus, fazem uma cruz. Imagina o peso daquela cruz sobre os ombros do nosso Senhor Jesus Cristo, ajuntando com os nossos pecados, nossas lamúrias, as nossas mazelas, vamos se dizer assim. Tudo ele carregava naquela cruz. Naquele momento, se fosse nós, naquele lugar, diria, para por aqui. Porque eu não quero mais morrer por esse povo. Um povo que nem sabe o que lá na frente vão fazer. Mas Jesus foi assim. Jesus não foi assim. Hoje é para você meditar no que tem o valor de uma alma. Aí você observa bem, dentro desse processo que o nosso Senhor passa. A Bíblia vai dizer que carregando uma cruz pesada, agora Jesus caminha por uma via dolorosa. A Bíblia diz que ele caminhando com aquela cruz pesada, soldados, eu creio que empurrando de um lado ao outro, né, zombando, martirizando o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que seus pés já não tinham nem mais força. Então caminhava cambaleando pelas ruas, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que talvez não tinha ali, não era, vamos se dizer, uma rua plana. Talvez aquela rua tinha pedregulhos, talvez era de uma forma desproporcional. E o nosso Senhor caminhando, sem ter forças, sangrando, com situações que eu e você não imaginamos. Porque pregar Jesus é uma coisa. Vivenciar a história, vivenciar o momento é muito mais difícil. A palavra de Deus nos diz que o percurso foi 600 metros. Jesus passando pelaquela via dolorosa. Resumindo, depois, quando chega lá para ele ser crucificado, correndo um pouco, porque as horas não ajudam. Nós vemos então quando chega no local da crucificação. Imagine,
já vem de um processo doído. Agora coloca aquela madeira, sabe lá Deus como, no chão, empurrando nosso Senhor Jesus Cristo. Esticam ele de uma forma que os seus braços se deslocam dos seus ombros. Então, com o prego acima do normal, o cutelo é pregado os seus braços e os seus pés. E a palavra de Deus vai dizer que tudo isso era feito enquanto nós, seus servos, esperava por mais acontecimento. Eu falo nós, porque são nossos irmãos que estavam lá. Os discípulos de Jesus, observando a situação. E a palavra de Deus vai dizer, depois de tudo isso, que ele passou. Então levanta aquela cruz com ele. Imagine-se quanto sangue é derramado daquele corpo. Imagina a dor. Já tinha o sofrimento de se separar do Pai. Agora o sofrimento carnal. Tudo isso por amor. Agora ele está no madeiro pregado. Alguém está ali. Duas pessoas que matou, roubou, sabe lá Deus o que mais fez. Ainda com dor, com sofrimento. Um zomba. Um fala o que o coração está cheio. O outro ali pede. Naquele momento se arrependendo. Necessitando, vendo dentro dele que ele precisava. E eu acredito ele que acreditando que aquele que estava do lado dele era a salvação de todas as coisas. Então aquele ladrão fala com Jesus. E Jesus olha para ele e diz que hoje mesmo estará com ele no paraíso. Só que você se percebe que ainda tinha aqueles que estavam lá embaixo. A Bíblia vai dizer, no percurso todo, você não ouve falar que Jesus bebeu água. Mas no momento que ele mais precisa de água, alguém pega uma esponja que é usada em banheiros para limpar as pessoas. Que vinagre naquela época era usado para isso, para limpar quando alguém saía de fazer as suas necessidades psicológicas. Entende o que é isso nessa tarde? Ele está pedindo água. E na esponja deram vinagre. Imagina o corpo todo fragelado. Imagine uma mente naquele momento. Poderia muito bem ter dito, Pai, mata todos. Mas o valor, o amor, que o que fez ele sair de um lugar de glória para descer para uma terra aonde o povo não tem amor verdadeiro, superou todas as coisas, olhando para todos no momento e dizendo, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Entende o que é isso nessa tarde? Para mim entender o valor que tem uma alma, eu preciso saber porque o valor do sangue. As coisas de Jesus não se explicam, se vivem. Jesus ama a nossa vida.
Outrora nós éramos uma alma que olhava talvez para uma cruz, para um madeiro em que não tinha um Cristo, para um madeiro talvez onde ficava numa parede crucificado. Nós clamava a outros deuses. A nossa alma era afligida. A nossa alma era desesperada. A nossa alma buscava por anseio de alguma coisa que nos tirasse a dor, a aflição, que nos tirasse do momento em que estávamos vivendo. Se nós pudermos observar que este amor não foi somente para quem tem dinheiro, posição, classe. Este amor por uma alma é independente de classe, é independente de situações. O amor do Senhor Jesus Cristo, a preço de sangue por uma alma, pagou o que muitas das vezes eu não quero pagar para ministrar, para louvar, para pregar. Se a alma tem tanto valor, se colocamos campanha e falamos do valor de uma alma, porque muitas das vezes a igreja, por saber do que o Senhor passou por o amor de uma alma, por que pastores, irmãos, irmãs, juventude faz acepção? Por que muitas das vezes temos um amor e não vivemos? Por que esse amor por uma alma não começa dentro dos nossos lares? Por que o amor por uma alma não começa nos presídios? Não começa com as prostitutas? Por que o valor de uma alma é tirar para fora dos templos o que com tanto custo em pregações é difícil fazer? O que é nesta tarde para você o valor de uma alma? Tem preço o valor do sangue derramado? Tem preço o que passou Jesus por uma alma? Olha outrora quem éramos nós. E hoje o que somos perante o Senhor. Você não foi transformado? Você não foi mudado? Porque a atitude, infelizmente, de quem prega para uma alma, preste atenção no que eu vou dizer, frise bem essas palavras. Jesus se mostrou como amor verdadeiro por uma alma. A sua atitude, o seu derramamento de sangue, a sua dor mostrou amor. E nós, nesta tarde, com o nosso testemunho, mostramos o que para uma alma nesta tarde? A palavra de Deus diz: ide pregai o evangelho a todos, a toda criatura. Mas tem muita gente achando que pregação a toda criatura, em todo mundo, é quando eu preparo uma mala e te estou indo viajar, porque eu vou pregar. Não que o Senhor não faça isso. Ele é sábio, perito, ele leva quando ele quer e trabalha do jeito que ele quer. Mas hoje pregar Jesus é como estamos fazendo aqui hoje em lives, em rádio, televisões,
celulares podem ser usados para levar mensagem nos seus estados da palavra do Senhor Jesus Cristo, mas é tanto indiretinha para cada alma. E ainda quer falar de valores. Você não é diferente de ninguém. Jesus podia rejeitar aquele ladrão que estava na cruz. Ele não era obrigado no momento de dor. Uma palavra sequer, porque o que ele estava passando já era o suficiente. Mas Jesus mostrou que nem a dor que ele estava sentindo naquele momento impedia de mostrar o valor que aquele homem também tinha. Por quê? Porque ele roubou. Ele não tinha valor. Tem gente escolhendo alma para pregar. Aquela não, Senhor. Eu não vou muito com a cara dela, não. Olha que ela deixa de lado. Quem é você para escolher nesta tarde? O preço de sangue foi do Senhor. Ele nos envia para pregar para quem Ele quiser. Valor de uma alma não é um valor comum. Não é um preço que se investe depois que é de volta ou sai falando. Isso nós não estamos falando de valores materiais. Estamos falando de valores nessa tarde que os céus precisam ganhar. Valores que não se cobra. Você sabe por que no céu tem rua de ouros? Porque ninguém se corrompe lá em cima. Por isso que o preço de uma alma precisou ser valor de sangue. Porque se fosse valor em dinheiro, meu Deus, quantos mataria para ter o valor de alguma coisa? Mas nesta tarde, o maior valor está na cruz. É um valor que te traz para a realidade, mostrando para você a alma, independente de como ela é. Não jogue para fora aqueles que o Senhor está enviando. Gente, nós estamos vendo em rádios, em televisões, pessoas dizendo: olha, eu fui impedida de entrar na igreja porque eu estava com uma calça comprida e eu não tinha vestes adequadas, mas eu nunca faltei um culto. Eu fiquei indignada com isso. O que é que vai levar para o céu? É as vestes. Quem transforma ainda se chama Espírito Santo. É Ele que transforma. O valor de uma alma é muito extraordinário. Preguem nessa. Ganhei alma até no louvor, dentro da minha casa. Enquanto eu louvava, Deus trabalhava do outro lado. O seu testemunho, alma, tem que valer muito. O mundo está olhando para nós. Porque muitas das vezes a sua boca não fala. Você precisa ser testemunho vivo para uma alma. Estamos visto do preço que ele pagou por causa de uma alma, por causa de você, por causa de mim, por conta da humanidade.
E quantas das vezes eu não tenho sido um sacrifício vivo para uma alma, porque o meu testemunho tem envergonhado a palavra. Não adianta, irmãos. Eu nunca vou ministrar uma palavra que o Senhor me manda para tentar deturbar uma coisa que o Espírito Santo de Deus arde na minha vida, me mostrando para mim. A igreja de Cristo no geral. Quantos querem a igreja cheia, mas não tem compromisso com a. Tem pastor dentro da igreja que não conhece nem o nome do membro que está lá, de tão cheio que é a igreja. Não sabe nem se o membro passa necessidade. Tem irmãos dentro da igreja que não consegue dar a paz nem começando pelo obreiro da porta. Alma para alma. Quer pregar a palavra? Quer pregar o amor? Que amor é este? Cruz. Volta na crucificação. Volta na via dolorosa. A palavra de Deus vai dizer que enquanto o nosso mestre sofreu isso, o sangue que jorrava pelas ruas, ele curava. Cristo, nesta tarde, não precisa jorrar mais nada na nossa vida. Cristo só precisa fortalecer alguns que estão parados, machucados. Quantos dentro de templo estão cansados de palavras que matam, palavras que deturbam o teu psicológico. Preocupado financeiramente, mas não preocupado com o valor da alma. Você não vale dinheiro, você foi comprado por sangue. Andarabandaracaías. Sangue verdadeiro. Você não é moeda de troca. Você não é de homem. Você é alma e a sua alma tem valor esta tarde. Jesus não está falando somente com a alma que está vindo para os caminhos do Senhor, ou aquela que está com Jesus agora, não. Jesus está falando com as almas também que já são servos feridos dentro de ministério. Quantos dizendo que você não serve mais para nada? Que se levantar outro no seu lugar, o outro faz melhor. Ei! Eu quero dizer uma coisa para nós nesta tarde. O valor do sangue vertido no Calvário ainda te levanta, ainda te cura, ainda te liberta, ainda faz coisas extraordinárias na tua vida. O homem não pode ultrapassar o que foi escrito. Ele começou a boa obra lá no caminho do Gólgota, lá no Monte das Caveiras. Ele começou a boa obra no Calvário e vai terminar no chamar pelo teu nome. Aramandacaias. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Chega de pregações que não fala de Cristo. Algumas pregações que somente
Fala de coisas materiais que vai na terra. A igreja não quer mais isso. A igreja quer sentir Cristo. A igreja precisa de palavra verdadeira. Aleluia. A igreja precisa ser guiada pela palavra. É tanto lugar que é só louvor, é só louvor, é só louvor, é só louvor. E 5 minutos de palavra. Como queremos ser transformados se não tem lugar dentro dos templos para ouvir a voz verdadeira do Senhor falando com nós, alma. Acabou aquelas pregações que as almas entravam. Era tanto lencinho na igreja, as lágrimas corriam. Saíamos de lá renovados, porque era Cristo pregado para as almas, Cristo pregado para quem estava fraco. Hoje é um comércio. Pastores, pastoras, usando os templos do Senhor para arrancar somente as lãs. Venha como está e permaneça. Não, Cristo não é isso. Ele não é isso. Ele é transformação, mas não é eu que vou mudar a sua vida. Não é o homem que vai mudar a sua vida, é o Espírito Santo de Deus. Ei, alma, nesta tarde eu quero dizer, é tempo de voltar. Eu não sei quanto dizem para você, há quanto tempo eu estou ouvindo Jesus falar que vai voltar. Eu te dizer uma coisa, 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Não fique preocupado com a volta de Cristo para a humanidade, mas se preocupe com o arrebatamento individual. Nesta tarde, o nosso Senhor Jesus Cristo, pela palavra dele, que é a maior transformação, está indo de encontro com muitos dos nossos. Ele começou a boa obra, ele vai terminar. Não mais na cruz, não mais em sangue, não mais açoitado. Ele não vai terminar mais a obra que ele começou, humilhado, furado com uma lança. Não vai ser mais assim, mas ele virá. As nuvens para buscar as almas que estão sofrendo. Quem está verdadeiramente pronto para se redimir, prepare-se, porque o Senhor vai passar nas igrejas da Aracaia, vai entrar salvando quem tem que salvar. É no meio dos nossos parentes. A alma que tem chamado não vai ficar para trás, porque ele começou uma boa obra. O maior evangelista da face da terra, o nosso Senhor Jesus Cristo, vai continuar entrando nas igrejas, limpando os falsos, colocando salvando e te dizendo: o teu valor está no calor do meu sangue. Aleluias. Mensagem desta tarde. Quer saber o valor de uma alma? Deus, olhe o que ele passou por nós. Não se deixe enganar, porque tem muita mentira, muita pregações egocêntrica, falando do que não é verdadeiro.
Mas a verdadeira dor de uma alma ainda está no que nosso Senhor Jesus passou por nós. Fique com essa mensagem nesta tarde. É uma mensagem para você refletir. Aquele que puder, procure ali. Eu gosto muito, tem um médico legista que ele narra a situação do nosso Senhor Jesus Cristo. É algo tremendo você vivenciar, ouvir e não pegar mais coisas que o Senhor não quer que pegue, mas a verdade para a alma, porque o sofrimento de Jesus foi verdadeiro pelo nosso valor hoje. O valor de uma alma é o preço de sangue. Fique com essa mensagem, eu agradeço essa rica oportunidade. Sempre que precisar, estamos aqui, né? Eu costumo falar, não sou pregadora, não sou aquela de eloquência, de uma melhor fala. Eu tô como a passagem que diz, né? O que ele nós possamos nessa tarde ouvir a voz. Queremos bem? Fique na paz do Senhor e que a misericórdia de Deus seja derramado na vida de todos. Entenda, a dor de uma alma é preço de sangue do nosso Senhor. Fique na paz.